seguidores não foram aceitos pelas autoridades do judaísmo. Aí, consequentemente, se formou outra religião. Por exemplo, o judaísmo é uma religião monoteísta, tem um só Deus, que é o mesmo Deus que nós cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, e o islamismo, que está ali em alta, né? Os países árabes e por aí no mundo, é uma religião monoteísta, que só acredita em um Deus. Então vejam cá, a questão da circuncisão é essa. Todos os primeiros cristãos que se eram judeus, que se converteram ao cristianismo, que se tornaram seguidores da proposta de Jesus, que não deixa de ser a proposta de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram circuncidados. Até então não tinha problema. O problema é que na hora que o Evangelho saiu da Palestina e entrou nos outros países, quando chegou lá, não onde estavam os judeus nos outros países, mas onde estavam os pagãos estrangeiros que quiseram ser cristãos. Aí começou o problema. Paulo entendia que não precisava ser circuncidado, que não era isso o principal, que bastava o batismo e a adesão para valer a Jesus Cristo, enquanto que o Pedro e o Tiago teimavam no início que não tinha, já que Jesus era circuncidado, eles todos eram circuncidados, então os estrangeiros também tinham que ser circuncidados. Por isso o concílio de Jerusalém, ele vai dizer, não, de hora em diante não precisa, porque Jesus disse, vão antes de ascender ao céu, antes de subir, e até os confins do mundo, batizai e tornai todos os meus discípulos e discípulas. Ele não disse, ide até os confins, circuncidai e batizai. Então, a partir disso foi tirado. Então, a circuncisão era, para a gente entender numa palavra, o batismo no judaísmo. Deu para entender? A segunda questão, o corpo e o sangue de Cristo. No início das comunidades cristãs, as primeiras comunidades, jamais havia celebração da Eucaristia, ou seja, da fração do pão, como era então chamado, que nós hoje chamamos missa, sem o pão e o vinho, que aí eram consagrados. Por isso, quando o padre, na hora da consagração, repete as palavras de Jesus e diz, fazei isto em minha memória, o padre, quando ele diz essas palavras, ele está atualizando o gesto de Jesus quando ele instituiu a Eucaristia. Ele não está recordando. Ele não está recordando. Ele está atualizando, enquanto ministro de Jesus, ele está atualizando aquilo que Jesus fez lá na primeira ceia, na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. Então, a expressão memória, memória para nós significa guardar, lembrança, recordar. A expressão memória é ou não é, Lúcio? A expressão memória, no momento da consagração, não significa fazer isto para me recordar. Fazer isso todas as vezes em minha memória, quer dizer, atualiza aquele gesto que Jesus fez há 2000 e tantos anos atrás. E por isso no início das primeiras comunidades cristãs, era pão e vinho, ou seja, corpo e sangue, as duas espécies. Depois, gente, por uma questão de saúde, de higiene, ajuda, acho que é isso, né? Eu lembro da teologia. Aí imagina, todo mundo bebendo do mesmo recipiente. E quantas pessoas hoje, quantas coisas são transmitidas com a saliva, doenças. Então, a partir de uma questão de higiene, quando depois aí se começou a imersão só. E até o Concílio Vaticano II, hoje muitas paróquias estão voltando novamente, algumas comunidades, a dar a comunhão sobre as duas espécies, mas já o cibório, ele já tem uma parte especial onde se coloca o sangue, né? E aí se já tira, põe aí e dá para a pessoa. Mas é o que você fala,
Hoje nós não fazemos por uma questão principalmente de higiene e de saúde, porque senão imagina quantos copos que precisava, se fosse todo mundo lá no cálice. Mesmo vocês podem perceber, quando lá o padre passa para os ministros da comunhão o cálice para beber, vocês veem sempre que cada um faz a higiene ali, certo? Então, por essa questão. Mas na hóstia, sem dúvida nenhuma, está o corpo e sangue. É corpo completo, não existe corpo sem sangue. Corpo sem sangue é morte, né? É morto, né? Não existe. Certo? Para quem tem fé, evidente, nós acreditamos nisso, né? Confiantemente. Bom, outra coisa aqui. Paulo recomenda que as comunidades da capital do império, quem é a capital do império? Roma, se submetam às autoridades romanas. Mas isso não é muito esquisito? Ele que pregava a liberdade, que dizia que não podia ter desigualdade, por que Paulo faz isso? Recomenda isso? Olha lá, é uma atitude de prudência. Por quê? Porque Paulo sabe que não pode cutucar a onça com vara curta. Vejam que não tinha ainda nem a perseguição romana quando Paulo escreve essas cartas. Ainda não tinha começado a perseguição aos cristãos. Mas Paulo já coloca como atitude de prudência isso. Em suas cartas, Paulo não apresenta, porém, uma visão positiva dos poderosos deste mundo, que na época eram os romanos. Como o livro dos Atos dos Apóstolos faz. O livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, não chega nem a dizer que Paulo foi assassinado pelos romanos. Dá uma olhada lá em Atos, como termina o capítulo 28. Só